paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Adail, pastor da Igreja Evangélica Getsemane, igreja em células aqui na região de Irajá. E estamos em nosso estúdio e vamos dar início à nossa ministração e eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado através da palavra que será ministrada. Então eu peço a você que preste bastante atenção, que procure anotar os textos que certamente o Espírito Santo de Deus vai falar em teu espírito. Creia, uma palavra somente, ela tem o poder de mudar toda a tua história a partir do momento que você aceite o desafio de botar em prática aquela palavra que o Espírito revelará a você. O Senhor Jesus Cristo, ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que o homem prudente é aquele homem que edifica a sua casa na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, os rios transbordam, batem na casa, mas a casa permanece inabalável. Então, no conceito de Jesus, homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você faz parte desse grupo seleto, do grupo daqueles que não somente ouvem a palavra, mas também põem em prática, eu quero desafiar você a seguir essa jornada comigo. Eu tenho certeza, a sua vida será impactada. Também quero lembrar, se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero pedir a você que se inscreva e juntos vamos avançar dentro daquilo que nós temos estabelecido como meta para a nossa igreja. Seja mais um cooperador desta obra. Curta esse vídeo se você gostou, comente e compartilhe. Desta forma, você estará nos ajudando e também estará contribuindo com este ministério para alcançar mais vidas. Eu quero estar compartilhando com você sobre o tema A Terra Controla os Céus. É fundamental que você preste atenção sobre esse assunto, pois vários são os textos em que o Senhor Jesus Cristo ele diz: tudo que for concordado na terra será concordado no céu. Se duas ou mais pessoas concordarem em alguma coisa, assim será feito por meu Pai que está nos céus. Então existe sim uma ligação muito forte entre terra e céu, céu e terra, de modo que podemos concluir, se você quer mudar o seu natural, em primeiro lugar, tu precisas tocar o sobrenatural. O texto que eu quero ler com você está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 20, que diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Graças a Deus. O primeiro ponto que eu quero atentar para essa leitura é o versículo 18. Esse versículo, onde diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. É um versículo muito conhecido pelos irmãos. Todos conhecem esse versículo. Porém, uma coisa é conhecer o versículo, outra coisa é compreender o versículo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele diz: tudo o que ligar na terra será ligado no céu,
Muitas pessoas compreendem que ligar significa unir um ponto a outro. Mas dentro do contexto bíblico e ao mesmo tempo dentro do contexto cultural, ligar quer dizer cancelar, proibir, não permitir. E desligar é liberar, conceder e permitir. Porém, quando você usa a expressão Senhor, a tua palavra diz, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Na verdade, o que você está dizendo é, tudo que for cancelado na terra será cancelado no céu. Porque você está usando a palavra de Deus como referência para a tua proclamação diante de Deus, para a tua declaração no mundo espiritual. Agora, se você usa a expressão ligar na língua portuguesa, aí corretamente ligar é unir um ponto ao outro. Por isso, precisamos ter bastante atenção acerca do que nós falamos. E antes de falarmos qualquer coisa, precisamos pensar para saber se realmente o que nós vamos falar faz sentido, pois pode ser que o fato de não entendermos o que falamos estejamos sabotando a nossa vida e assim encerrando ou fechando os céus a nosso favor. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque elas de mim testificam. O próprio Deus, usando os profetas, diz, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. O meu povo tem sido levado ao cativeiro por falta de entendimento. O conhecimento é vital para que você tenha uma caminhada sólida, produtiva e segura. Tudo que você proibir na terra será proibido no céu. Tudo que você atar na terra será atado no céu. Agora, quando o texto diz, tudo que desligardes na terra será desligado no céu, quer dizer, tudo aquilo que você liberar na terra será liberado, permitido, concedido nos céus. É fundamental que você compreenda isto. Nós vamos avançar no nosso entendimento e dentro da compreensão de que a terra controla o céu. Agora você já sabe a forma correta de usar esse texto. Pois bem, a igreja, nós sabemos perfeitamente que é o instrumento mais poderoso de Deus aqui na terra. Na verdade, a igreja é a expressão visível de Deus na terra. É basicamente desta forma. A igreja expressa Cristo. Cristo expressa Deus. Então, Cristo é a imagem, é a expressão do Deus invisível. E a igreja é o corpo de Cristo. Assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a expressão visível do reino de Deus na terra. E tudo o que o reino faz, ele o faz através da igreja. Tudo o que o Senhor for fazer na terra, creia, querido irmão, ele sempre fará por meio e através da igreja. Portanto, a igreja é a autoridade de Deus na terra. Obviamente, existem dois aspectos da igreja que nós devemos considerar. O primeiro aspecto chamamos de aspecto individual, onde algumas vezes a Bíblia se refere aos cristãos como membros do corpo individualmente. No que diz respeito à salvação, por exemplo, ninguém é salvo em grupo. A salvação é individual. A intimidade com Deus é individual. Você precisa tomar atitude em buscar intimidade e relacionamento com Deus para dia após dia você ouvi-lo individualmente. Sabemos que a salvação é uma experiência individual e individualmente também cada crente como membro do corpo de Cristo tem sua função e possui também um nível de autoridade. Este é o aspecto individual. Agora,
temos o aspecto corporativo. O que na verdade vem a ser o aspecto corporativo? Existem coisas que Deus só faz através da igreja de forma corporativa. Guarda isso. Existem coisas que Deus só faz através da igreja de modo corporativos. Coisas que Deus só dá à igreja como corpo. E também a igreja como corpo desfruta de um nível de poder, desfruta de um nível de autoridade que nenhum crente individualmente possui. Hoje eu quero enfatizar o aspecto corporativo da igreja. De acordo com Mateus capítulo 16, Deus não colocou as chaves do reino na mão de cada crente individualmente, mas ele concedeu à igreja. Não sou eu quem possui a chave do reino, é a igreja quem possui. E isso nos mostra quanto que do ponto de vista dos céus, a igreja é poderosa. Isto realmente, de fato, é espantoso, é revelador demais. A igreja possui a chave do reino e tudo que for ligado na terra será ligado no céu, tudo que for desligado na terra será desligado no céu, e Deus deu esta autoridade à igreja. Em Mateus capítulo 18, nós vamos ver o evangelista nos mostrando esta autoridade de uma outra perspectiva. A perspectiva da disciplina. Versículo 15 de Mateus 18, ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Se uma pessoa peca contra o corpo e se recusa a ouvir a um irmão de modo individual, ainda tem esperança para ele. Ela ainda poderá ser exortada por 2 ou 3 irmãos. Mas se depois de ouvir os irmãos, essa pessoa se recusar a mudar de vida, a igreja, de forma corporativa, ela deve se posicionar em relação ao pecado do irmão. Se o irmão se recusar a ouvir a igreja tem o poder de desligar esse irmão da comunhão do corpo. Isso é algo tremendo, porque isso deveria aumentar em nosso coração o temor sobre a maneira como nós lidamos com a igreja, a maneira como nós tratamos a igreja. Portanto, meu querido irmão, nós poderíamos dizer que não é os céus quem controla a terra, mas sim a terra que controla os céus. Por quê? Porque uma ação aqui embaixo pode desencadear uma ação lá em cima. De maneira que, se você quer que o céu, ele desencadeie o poder de Deus sobre a tua casa, ele desencadeie ou libere a unção, o poder do Senhor sobre a vida do teu filho, sobre o teu casamento, você precisa atuar, você precisa tomar uma atitude aqui embaixo, para que lá em cima os céus se movam, os céus conspirem em teu favor. Em primeiro lugar, a terra controla os céus através da autoridade do corpo. No versículo 18, Jesus diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isto é extremamente poderoso, pois a Bíblia diz que o poder de ligar e desligar está nas mãos da igreja.
Nós precisamos usar essa autoridade que o Senhor colocou sobre a nossa vida de maneira mais eficaz, de modo mais eficiente, de maneira inteligente, para que possamos obter os resultados esperados. Quando a terra amarra, o céu amarra. Quando a terra solta, o céu solta. Então Deus colocou o controle nas mãos da sua igreja e nós podemos, sem dúvida alguma, decidir coisas importantes hoje aqui acerca da sua família, acerca dos seus negócios, acerca da sua saúde, acerca de sua célula, acerca do nosso bairro, acerca da nossa cidade, acerca da nossa nação. Na verdade, nós podemos decidir as causas do nosso bairro, as causas da nossa nação, as causas mundiais, se quisermos, como igreja, porque Deus deu à igreja o poder de cancelar e o poder de liberar, o poder de proibir e o poder de conceder. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor Deus deu à sua igreja, que sou eu, é você, somos nós, o poder de mover os céus em favor da terra. A fé, como diz a Bíblia, chama à existência aquilo que não existe. É um firme fundamento, é convicção, e isto é extremamente poderoso. O mover do céu é controlado pelo mover da terra. Amarrar ou soltar é um mover que começa na terra. Então, se você quer experimentar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, as bênçãos dos céus sobre a tua vida, então está na hora de você provocar esta chuva na terra. Tudo que for liberado na terra será liberado no céu. Aleluia! A autoridade que sozinho você não possui, nós, como igreja, possuímos juntos. Por isso, querido irmão, você precisa estar sempre conectado conosco. Você precisa estar sempre conectado na sua igreja. Porque há um poder que o Senhor liberou para a sua igreja. O poder de liberar, o poder de cancelar, o poder de mover os céus em favor de ou em favor da. Você não pode, em hipótese alguma, esquecer esse princípio. Esse é o poder que tem a igreja. Você sozinho não pode fazer muita coisa, mas a igreja, corporativamente, é poderosa. Ela pode paralisar a ação do diabo na terra. Como, pastor, paralisamos a ação do diabo na terra? Como neutralizamos as investidas de Satanás na terra? Através da igreja que clama. Lembre-se o que diz o profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Não despreze o clamor da igreja. A igreja, quando clama, ela libera um poder estreitamente sobrenatural. Nós temos que nos levantar como igreja para mudar os rumos da nossa geração. Nós temos que nos levantar como igreja para mudar o rumo da tua casa, para mudar o rumo do teu casamento, para mudar o rumo dos teus filhos, para mudar os rumos dos teus projetos. Quando a igreja se levanta, os céus se movem. Querido irmão, é nessa força, na unidade, que há a liberação do poder de Deus. A terra controla o céu, jamais se esqueça disto, através da autoridade do corpo. A terra controla o céu através da autoridade do corpo. Em segundo lugar, a terra controla os céus através do poder da oração. Jesus diz, versículo 19, em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra
concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. O poder da concordância exercitado na vida corporativa da igreja, o texto, ele deixa bem claro ao dizer que precisa de pelo menos mais um irmão para concordar com você. Jesus bem que poderia dizer: tudo o que você pedir com fé, o Pai lhe dará. Mas, nesse caso, não foi isso que ele disse. Observe bem as palavras do Mestre. Ele diz: se 2 de vós sobre a terra, isto é extremamente poderoso. Eu preciso de somente de mais um irmão para concordar comigo. A terra vai determinar a ação do céu novamente. E para que a terra determine a ação do céu, eu preciso de somente mais um irmão. Mais um irmão que concorde comigo. Muitas coisas ainda não aconteceram na sua casa porque, de repente, você e sua esposa não pararam para orar em concordância. E acredite, quando o esposo e a esposa param para orar em concordância, muitas conquistas eles passarão a experimentar. Quando o pai, a mãe e os filhos se reúnem para clamar em prol de um projeto, muitas conquistas eles vão experimentar, milagres eles vão ver, porque a Bíblia diz que é a poder que é emanado, é liberado através da concordância. Quando a família se une para clamar, os céus se movem em favor desta casa. Muitas vitórias passam a ser agora vitórias comuns, passam a ser agora realidade na vida desta família. Muitas conquistas que ainda não foram estabelecidas, porque você ainda não conclamou os irmãos, você ainda não conclamou a sua família para orar. Está na hora de dar um basta, está na hora de parar e começar a colocar a casa em ordem. Reúna com a sua casa e comecem a clamar ao Senhor, comecem a mover os céus em favor da terra, que certamente você verá o poder de Deus sendo liberado sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre os teus projetos, sobre a tua saúde, sobre todas as áreas que constituem a tua vida. Querido, nós precisamos avançar, nós precisamos experimentar mais o poder da oração da igreja reunida, porque, como diz o Senhor Jesus, se 2 se unirem em oração e concordarem ao pedirem algo a Deus, a Bíblia diz que isso vai mover os céus. A oração de concordância faz o céu trabalhar para nós. Então, meu querido irmão, vale a pena se reunir, vale a pena orar, clamar em concordância, para que os céus trabalhem para nós. Os céus trabalharão a seu favor. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que os céus conspirarão a teu favor, a favor da tua casa, a favor do teu casamento, a favor da tua saúde, a favor das tuas finanças, a favor da tua vida. Eu creio que você contemplará o mover dos céus a teu favor. Então avance nessa direção. Perceba, querido irmão, que há uma diferença de que quando você ora sozinho e de quando a igreja ora junto, ou de quando você ora com os irmãos. Há uma diferença, não é a mesma coisa. A oração é uma alavanca dos céus que está nas mãos da igreja. E creia, um movimento na terra representa um movimento no céu. Veja no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 9 ao 13, o que diz o texto em relação a uma guerra em que os israelitas iriam enfrentar. Diz assim:
Êxodo capítulo 17, do versículo 9 ao 13. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Aleluia! Observe, Deus queria que os israelitas vencessem a batalha, mas se Moisés na terra não tivesse levantado as mãos, os israelitas teriam perdido a guerra. Chegou um momento em que Moisés sozinho, ele estava cansado. O que aconteceu? Ur e Arão sustentaram as suas mãos. Por quê? Porque a oração solitária, ela tem um alcance. Mas a vitória plena, a vitória completa, ela só foi alcançada pelo trabalho conjunto de Moisés, Arão e Ur. Trabalho em equipe, em unidade. E temos crido, querido irmão, quanto maior o desafio, mais experiente se faz necessário a equipe que você terá. Moisés, Arão e Ur, trabalhando para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito. O Senhor Deus, ele diz em Gênesis: eis que o povo é um, e tudo o que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Agora, lá no livro de Atos, a igreja primitiva, ela andava em unidade. Diz o texto que era uma só a visão, uma só a linguagem. Eles tinham tudo em comum. Eles estavam todos os dias juntos. Então há um poder que é liberado através da unidade. A regra da oração, querido, ela é muito simples. A regra da oração consiste: tudo que toca os céus tem que tocar primeiro a terra. Isso afeta completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de ser igreja e a maneira como nós oramos. Se você quer tocar a terra, então você precisa primeiro tocar os céus. Se você quer mudar o natural, se você quer mudar a tua realidade natural, em primeiro lugar, você precisa tocar no espiritual. Muito pode a oração respondida, porque são orações com encargo, são orações com intensidade, são orações com paixão, são orações em concordância. Há um poder, há um fogo que é liberado nesta concordância. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você se uniu com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, para concordar em oração acerca de algo, acerca de um projeto da sua casa, acerca de uma vitória do seu filho, ou da sua esposa, ou do seu esposo? Qual foi a última vez que você concordou com os seus irmãos acerca de um mover na igreja? Qual foi a última vez que você chamou os seus líderes e disse: eu preciso definir algo na minha vida, preciso que orem comigo? E assim, fizeram uma oração de concordância em total unidade. Isso é poderoso. A atitude conformista, seja
o que Deus quiser, tem levado muitas pessoas ao fracasso. Tome as questões importantes de sua vida, compartilhe com um irmão maduro em Deus e depois de haver entendimento, ore em concordância. Você vai experimentar coisas poderosas em sua vida e em sua família quando você aceitar o desafio de orar em concordância. Em terceiro lugar, a terra controla o céu através da ação do homem, alinhada com a vontade de Deus. Nós aprendemos que a terra controla os céus através do poder da oração. Agora, nós vamos aprender que a terra controla os céus através da ação do homem alinhado com a vontade de Deus. No versículo 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O mínimo que Deus pede para ter uma reunião é 2 ou 3. Não pode ser você sozinho. Tem que ser pelo menos 2 ou 3. Isso é importante. Por quê? Porque Deus criou essa interdependência do corpo. Por outro lado, não são 2 ou 3 calados, nem 2 ou 3 falando acerca de futebol, nem 2 ou 3 contando piada. São 2 ou 3 invocando o nome do Senhor, clamando ao Senhor. Se 2 ou 3 se reunirem e começarem a invocar o nome do Senhor, eles têm o poder de mover os céus de Deus. E o resultado é que o Senhor se manifestará. Veja, o texto diz que ele estará presente no meio deles. Mas Deus sempre está presente, pastor. O sentido do texto é que ele, quando é invocado, ele se manifesta de maneira perceptível. Eu profetizo em o nome do Senhor Jesus Cristo que todas as vezes que você se reunir com teu esposo, que você se reunir com a tua esposa, que você se reunir com seus filhos para clamarem ao Senhor, você experimentará a presença manifesta do Senhor de modo perceptível, em nome do Senhor Jesus. Você já percebeu como muda o ambiente quando a igreja se levanta e começa a invocar o Senhor? Você já percebeu como rapidamente o ambiente é alterado? Isso é a igreja no seu aspecto corporativo em atividade. Deus hoje trabalha por meio da igreja. E quando ele quer fazer alguma coisa, ele desperta uma igreja que está sensível à sua voz e a usa para cumprir os seus propósitos. Se uma igreja não ouve mais Deus, ele levanta outra. Ele levanta um outro grupo para clamar, mas seus planos jamais serão impedidos. O Senhor, ele conta contigo. Sim, muitas coisas na sua vida, na sua casa, mudariam quando você passar a se reunir com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos e começarem a clamar. Muitas conquistas familiares serão obtidas através do clamor da sua casa. Essas pessoas conectadas com a vontade de Deus ouvem a Deus e começam a orar em linha com a vontade do Senhor, em linha com a palavra de Deus. E tudo o que o Senhor espera para que os céus comecem a agir é que haja concordância alinhado com a vontade de Deus. Se não for por meio da igreja, Deus por si só não poderá agir. Deus quer fazer muitas coisas na terra, mas ele precisa que a igreja esteja ao seu lado para que ele possa realizar grandes coisas. Deus
conta com a cooperação da igreja. Deus conta com a sua cooperação. Por quê, meu querido irmão? Porque a igreja é o meio pelo qual Deus se expressa. Existem muitas coisas na terra que Deus quer amarrar. Existem muitas ações na terra que Deus quer paralisar. Assim como existem muitas coisas que Deus quer liberar. A questão é: será que há homens na terra para amarrar o que Deus quer amarrar e soltar o que Deus quer soltar? Vamos nos levantar como igreja hoje e vamos assumir a nossa posição de autoridade. Você faz parte do corpo, você tem que usar o poder corporativo, você precisa se apropriar e passar a usufruir dos benefícios que são liberados através do poder corporativo da igreja para ligar e desligar nos céus, no reino do Espírito. Você precisa, querido irmão, se posicionar hoje. Você precisa decidir hoje a dar um basta na sua história, a mudar a tua história. Levante-se com fé, una-se a um irmão e comecem a clamar juntos, porque a partir do momento que vocês comecem a clamar, creia, a tua história vai mudar. Que você seja desafiado a assumir uma nova postura. E eu profetizo em tua vida, como profeta de Deus, eu declaro que a partir do momento em que você se posiciona, você irá experimentar um novo nível de relacionamento e de experiências com Deus, que certamente vai impactar a tua fé. Que Deus te abençoe e Shalom, Adonai e graça e paz.